Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolinho aqui. É uma decoração bem simples que nós vamos fazer, porque esse bolo aqui, pessoal, é um bolo de corte, tá bom? Ele nem precisava de uma decoração igual eu vou fazer, mas eu sempre gosto de estar decorando os bolos de corte também, que cada bolo, pessoal, é um treinamento, tá bom? Então, esse bolinho aqui, ele serve em torno de 50 a 55 fatias de bolo. É um buffet que encomendou esse bolo. Eu tenho meio que uma parceria com o buffet. Eles sempre estão encomendando todo final de semana um bolo do mesmo tamanho. Só vai mudando o recheio, que é de acordo com o que a pessoa encomenda com eles, tá? Então, esse bolo aqui, como eu disse pra vocês, ele serve em torno de 50 a 55 fatias de bolo. E eu vou deixar a medida pra vocês passando aí na tela, porque eu não me recordo agora o tamanho certinho, as medidas. Mas eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Eu sei que muita gente vai estranhar porque o bolo tá com uma camada de recheio. E sim, pessoal, aqui onde eu moro, as pessoas dão preferência para um bolo com uma camada só de recheio e ele ser mais baixo e maior do que ele ser com 2 ou 3 camadas de recheio e ser um bolo menor e mais alto, tá bom? As pessoas gostam de bolo mais baixo e maior, tá bom? Acho que deu para vocês entenderem, né? Pessoal, aqui eu tô colocando meu chantilly para fazer uma pré-camada. Essa pré-camada, pessoal, é o seguinte. Eu preciso que na parte de cima do meu bolo fique bem coberto, não pode aparecer nenhum farelinho do meu bolo. E na lateral vai ficar só uma pré-camada bem fininha, porque na lateral a gente vai trabalhar com bico de confeitar. Já na parte de cima, não. Na parte de cima vai ficar só o chantilly liso mesmo. Então, por isso que eu tô colocando bastante chantilly, porque na parte de cima eu preciso que fique bem lisinho. E o que vai caindo de chantilly na lateral do meu bolo, eu vou usando para fazer a pré-camada na lateral, tá bom? Pessoal, vou posicionar aqui a câmera num ângulo melhor para pegar na parte de cima para vocês verem direitinho, tá bom? Pronto, pessoal, posicionei aqui a câmera e aí agora dá pra vocês ver o bolo inteiro, tá bom? Vai ficar melhor pra vocês. Pessoal, aqui eu vou alisar o meu bolo, não tem segredo aqui nessa parte de alisar, tá bom? Eu vou alisar toda a parte de cima, deixar bem lisinho. E o que sobrar de chantilly que vai caindo na lateral, eu vou usando pra fazer minha pré-camada. Enquanto eu vou alisando aqui o meu bolo, eu quero tirar algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao bolo de corte, tá bom? Muitas pessoas me perguntam se o meu bolo de corte, ele é mais barato. E não, pessoal, ele não é mais barato pelo fato de eu não cobrar pelo topper nem pelo papel arroz. Eu não cobro isso em qualquer encomenda, eu não cobro. Na verdade, eu só cobro pelo topper no bolo de 1 quilo. Acima de 2 quilos já tá meio que incluso no meu bolo. E quando eu falo que ele tá incluso, não é que o valor do topper ou do papel arroz está embutido no valor do bolo. Não, quando eu falo que tá incluso é porque o valor do quilo é o mesmo, não vai aumentar nem vai diminuir. E o topper ou papel arroz acima de 2 kg eu dou pra pessoa, tá bom? Eu não tô cobrando nem pelo topper, nem pelo papel arroz, tá bom? No meu quilo de bolo, eu tô cobrando só pelo bolo mesmo. Eu não tô cobrando pela decoração em si, tá bom? Então, o meu bolo aqui sai o mesmo valor, tá bom? Dependendo se ele seja um bolo de corte, sim ou não. Em outras cidades, até aqui na minha cidade mesmo, as pessoas cobram tanto o topper como o papel arroz, eles cobram um valor à parte, eles cobram separado, né? Então, quando a pessoa cobra separado, logicamente o bolo de corte aí vai sair um pouco mais barato, porque ela não vai ter o trabalho de custo do topper, não vai ter o trabalho do... né? Não vai ter não é o trabalho, pessoal, é o valor, né? Ela não vai ter o valor do topper, ela não vai ter o valor do papel arroz, então esse bolo vai sair mais barato para ela. Então, se ela quiser vender esse bolo de corte mais barato, ela pode, porque vai sair mais barato para ela, tá bom? Mas aí é opcional, vai de pessoa para pessoa. Aqui para mim, como eu disse, sai o mesmo valor, e nesse bolo vocês vão ver que eu não vou colocar nem o topper nem o papel arroz. Por quê? Esse bolo, pessoal, é para um buffet que eles sempre encomendam bolo comigo. E ele sempre fala para mim assim, ó, que não precisa nem de eu colocar o topper e nem o papel arroz. Porque no caso, ninguém vai ver esse bolo. Esse bolo vai ficar lá na cozinha. Quando os convidados forem comer o bolo já vai estar cortadinho, já vai
só vai ver o bolo na hora de servir mesmo, só que aí o bolo já vai estar cortado. Então a moça do buffet falou: pra mim, eu não sirvo o bolo com papel arroz. Então, se for papel arroz, ela vai tirar. E se for o topper, ela vai tirar também, vai jogar fora e ninguém vai ver. Então, ela falou que pra ela, os bolos que for de corte, não precisa nem do topper, nem do papel arroz. Então, por esse motivo, eu não coloco, tá bom? Outra dúvida que as pessoas têm é se eu mando o bolo já cortado. E não, pessoal, eu não corto o bolo, tá bom? De jeito nenhum. Eu deixo o bolo assim, inteiro. E a dona do buffet, a pessoa que estiver lá na cozinha do buffet, eles que vão determinar o tamanho de cada fatia do bolo. Eles que vão cortar, isso aí é um trabalho deles, tá bom? Tem gente que vende o bolo de corte já cortado. E o pessoal já corta, às vezes já coloca até numa embalagem fechada e manda pra pessoa. Eu não trabalho dessa forma, tá bom, pessoal? Eu trabalho com o bolo inteiro. A pessoa que comprar, ela que vai cortar, ela que vai determinar o tamanho do bolo, tá bom? Porque tem gente que corta muito fininho, tem gente que corta um pouquinho mais grosso. Então, gente, para não dar dor de cabeça, não ter nenhum tipo de problema, eu entrego o bolo inteiro e a pessoa que corta o bolo, tá bom? Pessoal, aqui eu tô com meu pincel de silicone e eu tô fazendo um movimento de vai e vem no meu bolo. E para fazer esse trabalho, pessoal, eu não posso afundar o meu pincel em cima do meu bolo. É um trabalho bem delicado, eu só vou apoiar ele assim em cima e vou fazer um trabalho de vai e vem, tá bom? Pessoal, essa parte que eu fiz com o pincel de silicone, ela é opcional, tá bom? Eu faço porque às vezes acaba ficando com alguma imperfeição na parte de cima. E aí quando eu passo o pincel, essa imperfeição vai sair, tá bom? Então aqui eu tô com meu bico de confeitar, esse daqui é o 112 da Mago. Ele é um bico de confeitar que solta pouquíssimo chantilly. Então aquele cliente que não gosta de excesso de chantilly, que é o caso da maioria, esse bico aí de confeitar, ele vai dar pra fazer um trabalho bem bonito e ele vai soltar pouco chantilly. Então ele é o ideal, tá bom? Pra ela estar usando esse bico de confeitar, eu encosto aí no comecinho do meu bolo. Encosto, aperto e vou subindo, tá bom? Eu não preciso de ficar fazendo movimento de vai e vem pra ele fazer essas ondinhas, tá bom? Ele faz essas ondinhas aí sozinha. Eu só aperto lá no comecinho do meu bolo, aperto e subo, tá bom? Como eu disse, eu vou fazer esse trabalho em toda a lateral do meu bolo, tá bom? Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo pra não ficar muito longo. Pessoal, agora na parte de cima do nosso bolo, nós vamos estar fazendo rosetas, tá? Pra estar fazendo essas rosetas, eu vou estar usando esse bico pitanga aqui, ó. Ele é parecido com o bico M, mas ele não é o bico M. E pra chegar nessa tonalidade de rosa, eu fui colocando algumas gotinhas do corante da Mix, o vermelho Natal, tá bom? E aí ele ficou nessa tonalidade aí de rosa, tá? Ficou quase que um rosa pink. Na câmera dá uma tonalidade diferente, tá? Mas pessoalmente ele ficou um rosa bem bonito, tá? Pra tá fazendo esse trabalho de roseta, eu encosto meu bico de confeitar no meu bolo, eu faço uma pitanga e vou circulando essa pitanga, tá bom? Pra ficar uma rosinha mais bonitinha, você não pode abrir muito o círculo. Você faz a pitanga e a pitanguinha e vai circulando ela. Não pode circular, fazer um círculo muito grande, tá bom? Senão fica uma roseta muito aberta. Quanto mais fechadinha ela tiver, na minha opinião, mais bonita ela fica, tá bom?
Vocês podem reparar que eu não tirei o excesso do chantilly que ficou do bico de confeitar que a gente usou na lateral, tá bom? Ficou essas pontinhas pra cima, mas não tem problema, porque esse trabalho com a roseta vai tampar, ela fica meio que por cima desses pontinhos pra cima, então não tem problema. Dependendo da decoração que a gente for fazer, a gente tem que tirar essas pontinhas pra ficar uma decoração mais bonita, né? Pra ficar um trabalho mais perfeitinho. Aqui no caso não precisa, porque as rosetas vai meio que ficando por cima, tá bom? Agora, com a mesma cor que tava na parte de cima, a mesma tonalidade de rosa, mas com um bico 4B, eu vou fazer pitanguinhas em toda a lateral do meu bolo, tá? Em todo o rodapé. Eu poderia estar usando o mesmo bico de confeitar que eu usei para fazer as rosetas, para fazer essas pitangas, tá bom? Todo bico que faz roseta, ele também faz pitanga, então você pode estar usando aí o mesmo bico de confeitar. No caso, eu troquei de bico porque esse bico que faz essas rosetas minha aí de cima, a pitanga dele parece uma estrelinha. E eu não gosto muito, eu prefiro essa pitanguinha assim, ó, que parece uma florzinha, tá bom? Por isso que eu sempre troco. Praticamente todos os meus trabalhos que é rodapé, eu faço com o bico 4B, porque eu acho que fica um trabalho mais bonito, tá bom? Mas aí fica opcional, você pode estar usando o mesmo bico que você usou para fazer as rosetas, para fazer o rodapé do bolo, tá bom? Todo bico, como eu disse, todo bico que faz roseta também faz pitanga. Como eu já disse aqui no vídeo, esse bolo ele não vai ter decoração, assim, não vai ter um tema específico, né? Não vai ter nem topper, nem papel arroz. Quando é assim, eu sempre pergunto pro buffet quais são as cores que vai ter na decoração do bolo. Se vai ser, por exemplo, branco com azul, azul com amarelo, rosa e branco. Ela sempre me informa as cores que vai ter na decoração para eu fazer um bolo da mesma cor, tá bom? Então aqui no caso desse bolo, ela falou para mim, ó, pode ser uma decoração branco com rosa, tá bom? Que vai se encaixar aqui nas cores do tema. E assim eu fiz, um bolo todo branquinho com rosa. Agora eu vou estar fazendo algumas folhinhas no meu bolo. Para chegar nesse tom de verde, eu usei o corante verde folha da Mix. Usei o líquido mesmo, tá bom? Mas se você quiser, você pode usar o em gel. E aí eu coloquei o meu chantilly num saquinho de polipropileno, tá bom? E aí eu cortei as pontinhas do saquinho, né? Cortei a pontinha. E em cada emenda de cada roseta, eu vou fazer uma folhinha. Para fazer essa folhinha, eu só encosto a pontinha do saco no bolo, né? Na onde eu quero que saia a folhinha. Aí eu aperto e solto, tá bom? Vou apertando e vou soltando. E aí vai formando umas folhinhas. Pessoal, é claro que se você tiver o bico folha, aquele bico que faz aquelas folhinhas, você usa esse bico. Caso você não tenha, que é o meu caso, eu não tenho aquele bico folha que faz aquelas folhas bem bonita, eu não tenho, então eu faço essa adaptação, tá bom? Eu tô mostrando pra vocês essas adaptações porque eu sei que tem outras pessoas que também não tem esse bico de confeitar. E aí eu vou fazendo as minhas folhinhas tanto na parte de fora do meu bolo quanto na parte de dentro, tá bom? Na parte de dentro dá pra vocês verem direitinho que tem a marcação de uma roseta para outra, tá bom? Fica um espaçamento. Então, onde tem esse espaço, eu vou fazendo as minhas folhinhas, tá bom? Como eu disse, eu vou fazer tanto na parte de dentro como na parte de fora. Mas esse trabalho, pessoal, com as folhinhas é super opcional nesse bolo, tá bom? Eu tô colocando esses detalhes porque cada bolo que eu faço, eu tiro foto e posto, né? Posto nas minhas redes sociais. Então, cada trabalho é um meio de divulgação, entendeu? Então, eu capricho bastante em todos os meus bolos, porque eu vou tirar foto e vou divulgar meu trabalho com a foto daquele bolo, tá bom? Então, eu poderia fazer uma decoração mais simples, mas eu prefiro caprichar um pouquinho mais, porque eu sei que essa foto vai ficar mais bonita e vai chamar mais atenção ainda dos meus clientes, tá bom?
Depois de ter feito todas as folhinhas, agora eu vou estar colocando mini pérolas em cada rosetinha, tá bom? Essas pérolas aqui estão na cor dourada e eu já comprei ela pronta, tá bom? Dá pra fazer sim essas pérolas em casa, tá? Dá pra você fazer da cor que você quiser, mas no caso essa daqui eu comprei na doceria, ela já veio pronta assim na cor dourada, tá bom? Eu tô colocando com a mão mesmo, mas se você quiser, você pode estar colocando com a pinça. O ideal mesmo é que você coloque com a pinça, até porque ela é colorida. E aí quando você fica pegando ela com a mão, vai saindo a cor dourada todinha na sua mão. E aí vai ficando sem cor as pérolas, tá bom? Então, o ideal aqui é colocar com a pinça mesmo, mas eu tava na correria, tinha outras encomendas pra fazer. E pra adiantando meu serviço, eu fui colocando com a mão mesmo, minha mão tá higienizada, tá bem limpinha, tá bom? Então, não tem problema nenhum colocar com a mão, tá? Vou colocar aqui todas as pérolas na parte de cima do meu bolo. Vai uma pérola em cada rosetinha. E assim que eu terminar, eu já vou tirar uma foto do bolo e vou mostrar pra vocês o resultado final. Agora sim, nosso bolo está totalmente finalizado. Eu fiz essa decoração um pouquinho mais elaborada, mas por ser um bolo de corte, vocês podem estar fazendo uma decoração um pouquinho mais simples, tá bom? Quando eu tiver outros bolos de corte, eu vou fazer uma decoração mais simples para vocês verem também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.